realmente. Então, o que eu vou fazer? Eu vou perguntar para ele por que ele repetiu a equipe que fracassou contra o Paysandu no Repá e, consequentemente, esse trabalho que mandava para ele buscar lá na frente. E ele me respondeu, o resumo da ópera: trocar o pneu do carro em movimento, ou seja, com o carro andando. Tu já viu um treinador falar isso? Nelson, Nelson, o Fred vai falar exatamente o que eu estou pensando. Presta atenção aí. Repara só, fala aí. Vai, Fred. E tem que se louvar como profissional, como homem, a atitude do Léo Condé. Porque você já imaginou, Gaiver, se ele fosse daquelas outras caricaturas que passaram de que não, vou pra final. Como é que o cara ia ser campeão com um jogo, uma vez o Remo sendo campeão? E ele respeitou o trabalho que estava sendo. Era um trabalho que ainda está em xeque, né? É um trabalho que ainda está em xeque. É um planejamento que ainda está muito complexo de se entender, né? No início do Campeonato Paraense, até alguns ouvintes que mandavam mensagem aí, eu soltei, que eu falei assim, olha, o Remo está contratando jogadores que não tem intensidade para jogar na Série A, e começaram a perguntar isso, aquilo. Então, assim, o clube do Remo hoje, Nelson, ele tá numa montanha-russa de emoções muito grande. Tem que parar essa montanha-russa, entendeu? Tem que tirar gente dali, né? Para fazer uma coisa para que essa montanha... Me permita. Você tocou no assunto, eu não posso deixar perder esse assunto, senão vai passar. O diretor que está estatutário, que é um dos incentivadores do clube, que é o Manezinho Ribeiro, ele fala toda vez, Tonhão, pelo amor de Cristo, coloca os esparadrapos na boca do Manezinho Ribeiro, não fala antes do jogo. E cada fala que ele dá, ele coloca em xeque o próprio clube do Remo, o seu time. Eu sei que ele não fala por maldade. É falta de experiência. Está entrando agora, né, Nelson? Está entrando agora, né? Os caras às 11h59, falando, não, o clube do Remo tem que colocar jogadores, tem que emprestar, porque tem que desinchar o elenco. Nelson. Meia-noite, jogadores não querem sair do clube do Remo, estão em dificuldade. Pô. Aí Nelson. Todo mundo... Venda no cartão em segundos usando apenas o celular. Você. Não adianta. Olha, Nelson, o Remo, 32 anos sem disputar uma Série A. Olha, faz uma avaliação, Nelson, faz uma avaliação. O Remo tá 32 anos sem disputar uma Série A. O Remo foi o quarto colocado, chegando a ser o quarto colocado na última rodada para subir para a Série A. O Remo passou ali batendo no G4 o tempo inteiro. Nunca passou, permaneceu assim, 4, 5, 10 rodadas no G4. Que estrutura o Remo teria para sair de um campeonato de... me desculpem a franqueza, vou cair entre aspas. Do campeonato de bairro para um campeonato paraense da Série A. Eu colocando assim, guardado devido às proporções. Não tinha essa estrutura organizacional para isso. Me desculpa, torcedor, mas o Remo dentro de campo é reflexo daquilo que é a sua organização interna. E dentro de campo, não esperem mais de você. A não ser que haja uma revolução. E vai ter mais cabeçada, hein? Vai ter mais cabeçada entre diretoria, entre técnicos. Agora, uma coisa, pessoal aí já, né? O pessoal aí, principalmente se o Gostosinho tiver assistindo o Zé Maria lá na cama dele, já vai ficar com o olhão dele, regalado que ele falou, ó, dá uma segurada lá, mas assim, é aquela situação, pô. O clube do Remo, quando viu o dinheiro, quando viu aquela coisa toda, se empolgou. Agora, tem uma figura por aí, o mordedor de virilha, que ele deixou muita coisa aí para ser resolvida e muita coisa ruim, entendeu? E o torcedor, que é o torcedor, aquele torcedor que ele só acompanha no dia do jogo, MacGyver. Ele passa a semana inteira sem escutar, sem saber o que está acontecendo, ele só vai pro jogo. Ele acha que o clube do Remo, só porque ele está na primeira divisão, o elenco é Champions League hoje. Ele olha para os jogadores, não, esses jogadores que foram contratados, esses jogadores, o Remo tem dinheiro e tal, tudo mais. E aí vem um contraponto. O Paysandu, uma vez sem dinheiro, é aquilo, né? Mas pelo menos ainda tem que se louvar a diretoria do Paysandu, que mesmo sem dinheiro, bancou, né Nelson e MacGyver?
bancou ali a galera, bancou os jogadores. Todos nós sabemos que isso só aconteceu porque não tinha La Plata. E o Necessidade. Remo e o clube do Remo tem o tio Patinhas, tem a Casa Forte, tem tudo lá. Então, só que isso é um explosivo muito grande. São pólvoras aí que estão se juntando e a qualquer momento pode ter Agora, uma Fred, explosão forte. uma pergunta para ti, Fred. Você é um cara mais experiente. Você é um cara mais experiente no futebol do que com relação principalmente a bastidor. O antigo diretor do Clube do Remo, Marcos Braz, executivo, ele saiu do Remo, na tua opinião, sabendo que essa bomba podia explodir na mão dele? Rapaz, ele é o cara, veja bem, ele fosse esse quilate todo, que ele, numa entrevista, eu acho que foi na primeira, não foi, Nelson? Que ele falou que ele tinha que ter muito cuidado para falar, porque ele era o diretor do Brasil que tinha mais títulos. Então ele tinha que, né? Mas ele tinha que Ele, tomar muito cuidado para falar, para que não pudesse entrelaçar as situações, e, né? isso. Ele falou isso. Só que, o que acontece? Você fez a pergunta. O Marcos Braz, ele só pegou a cangula, o papagaio pegando vento. Quando ele viu ali que o papagaio estava pegando vento, que a grana estava jorrando, e isso começou com quem? Com o Patrício Antônio Oliveira. E o Antônio Oliveira arrastou o quê? Arrastou uma cláusula. Boa. Pegou o Marrone, que eu sempre falei que era marromenos, marromenos, marromenos. Marrone veio da Dinamarca com 465 dias sem jogar. O Marcos Braz trouxe outros jogadores, aí tem um zagueiro. Eu não estou falando do ser humano, tá? Eu não estou falando do ser humano. Cassano está terminando o contrato dele agora, está indo para o Botafogo da Paraíba. Quem? É o uruguaio, Tassano, Christian Tassano. Não, É um não, eu zagueiro estou falando outro. um tal de Duarte, Léo Duarte, como é que é o nome do O Léo rapaz? Duarte, veio da Coreia do Sul, da segunda divisão. Amigo, Léo Andrade, perdão. Léo Andrade, amigo, ali, com todo respeito, Léo Andrade e Mas tal, não tem que vir ele para a tá Série A. chegando Vamos falar para a Série você B. de Maré, na segunda divisão, cara, Não tem nível entendeu? para a Série A. A gente tem que ser sincero e falar. Bora aproveitar e Exatamente. escutar o Léo Condé para poder dar em cima do que a gente está falando Sim, aí. sim, sim. Bora colocar, portanto, eu perguntei para ele por que da escalação que fracassou no Repar, no jogo contra o Fluminense e na sequência vai queimar daqui para frente. Como tu vais corrigir sem tempo de treinar? Vai ser desafiador. A gente tentou, no primeiro momento, né? Eu observei a final, né? Tentamos manter essa base que jogou a final. E eu tenho pontuado isso para os jogadores. A gente observar as atividades, os treinamentos, vou colocando as minhas ideias e trocar pneu com o carro andando. Mas nós vamos ter que acelerar os processos, tanto no aspecto de leitura individual de atletas, como também no aspecto coletivo. Às vezes, de repente, tem um jogador que casa melhor com o outro. A gente vai observar dentro de campo, né? Nós vamos observar esses casamentos ali das posições, nós achar um equilíbrio da equipe o quanto antes, né? Então, agora, daqui 3 dias, tem outro jogo difícil contra o Coritiba, uma equipe que iniciou isso também. A gente já vai sim já acrescentar alguma coisa, mudar uma peça ou outra, depois vem o Flamengo, vem o Bahia aqui, mas não dá para ficar lamentando muito não. A gente tem que sim que ir fazendo ações o quanto antes que a gente possa ir se estruturando. Fred, MacGyver, começando com você, Mauro, daquilo que você escutou para a gente retomar o que o Fred Loteiro